Então, meu tema é a política pública de formação do professor para atuar na educação inclusiva no município de Itaberaba, Bahia. Itaberaba fica no Portal da Chapada, né, no nordeste da Bahia. Era a cidade que eu morava. E eu trago também um pouco da minha história enquanto profissional na área de educação especial, né, e que acompanham também a construção dessa política pública de inclusão. Então, eu fui orientada pela professora Paula Arcoverde Cavalcante, da Universidade do Estado da Bahia, da UNEB, e ela também pesquisa a área de política pública. Para mim foi tudo muito novo, porque eu nunca tinha pensado em analisar a educação com autores da política pública. A todo tempo, sempre eu estudava política, observando o que dizia Paulo Freire, estudando Paulo Freire, ou estudando a política mesmo nacional de educação, mas sem fazer uma crítica maior e trazendo também essa linguagem política, né? Então, o meu objetivo foi analisar como as políticas públicas de formação continuada dos professores têm sido elaboradas no município de Itaberaba, tendo em vista a inclusão de alunos cegos e surdos na rede municipal de ensino. Então, eu trago os alunos cegos também, porque o primeiro grupo a ser incluído foram o grupo de alunos cegos. Qual a concepção de política que eu vou trazer? Política, no conceito aí mais da língua espanhola e portuguesa, né, se refere aos aspectos e fenômenos das ações que se dão em torno do Estado, que vão desde a luta entre partidos políticos até o programa de ação do governo. Então, aqui nós vamos tratar muito mais do programa de ação do governo, né, e as mudanças que vão acontecendo a cada nova gestão. E, ao mesmo tempo, ao invés de só analisar as leis, projetos estabelecidos pela política nacional, eu vou trazer também um pouco do estudo da área de política e a própria literatura para analisar esse processo, né? Então, Lasvel, que é o fundador da área de política, ele vai dizer que decisões e análises sobre política pública implicam responder as seguintes questões: quem ganha o quê e que diferença faz? E o próprio ato de não fazer nada já se configura em política. O que é que está por trás do que não é feito, né? Então, que diferença faz isso? Quais os impactos que causam? E, ao mesmo tempo, quais as consequências que traz para a vida do cidadão? E o cidadão, que eu me refiro, é também o estudante, são as famílias, né? E, assim, a minha questão, problema, é perceber a relação que existiu entre a construção da política de inclusão, de educação inclusiva, e a formação de professores, né? Houve alguma relação? Nesse período, os gestores, ao mesmo tempo que construiu a política de inclusão, também se preocupou em elaborar programas de formação do professor, se preocupou com essa perspectiva de formação continuada. Então, isso eu já vou respondendo que não existiu. Inclusive, nem se preocupar com a elaboração da política de inclusão, os gestores se preocuparam, né? Nós vamos perceber quem foram os atores mesmo sociais dessa construção. Mas, antes disso, eu vou apresentar aí as concepções de formação mais importantes que eu acabei, né, trabalhando no decorrer do meu trabalho, estudando. A perspectiva teórica foi de Antônio Nova e também de Donald Schoen. Nova, ele vai dividir aí a formação continuada em dois modelos: o modelo estruturalista, que é de reciclagem, né? Mas de reciclagem no sentido de renovar o ciclo, né? Ele diz que o significado de reciclagem é de renovar o ciclo. O professor que sai da universidade, que conclui a sua formação e depois ele retorna em busca de cursos de atualização, né? Os cursos que nós fazemos de extensão, de pós-graduação, para se atualizar. O outro modelo é um modelo construtivista, que Nova traz,
que é um modelo mais voltado para a reflexão mesmo, da prática pedagógica, e que está centrado também na cultura escolar, em refletir sobre essa perspectiva mesmo de atuação do professor, a pesquisação como foco. Donald Schoen já traz aí 3 aspectos importantes da formação continuada. Ele diz que existem 3 pensamentos práticos que devem existir nessa formação. O conhecimento na ação, a reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na ação. E isso faz com que o professor, né, essa formação reflexiva, faz com que o professor busque questionar, né, indagar sobre as suas próprias ações, interpretar os outros e também compreender essas ações para buscar uma prática mais emancipatória. Então, é realmente uma formação que possibilita essa formação pessoal e profissional do educador. Isso é o que nós esperamos, né? Que a nossa formação dê conta dessa reflexão. E aqui nós tomamos a política pública de formação de professores, também, né, essa análise da política nacional. Então, a LDB, aí, 9.394/96, é que norteia toda essa discussão, porque é através da LDB que inicia todo o movimento de inclusão no Brasil, mesmo que uma lei de 61 já trate do direito a todos à educação. Depois, em 71, também existe uma outra lei que fala do tratamento especial, né? Mas é a de 96 que vai trazer o movimento de inclusão, né? Como um movimento importante que começa a acontecer uma reflexão nas escolas acerca dessa necessidade. E assim vem também outros documentos que vão fundamentar essa inclusão, né, que é a Resolução de 2001, o Plano Nacional de Educação e até a nota técnica também sobre atendimento educacional individualizado, né, porque a proposta de inclusão da política pública do MEC, né, ela vai tratar da importância do atendimento no contraturno. E, quando se refere à formação do professor, para esse novo movimento inclusivo, essa formação se centra muito no professor de atendimento individualizado. Então, nas notas técnicas, não se refere muito à formação específica ou uma formação diferenciada, ou até mesmo cursos para o professor de sala de aula, o professor da escola regular. Então, toda a responsabilidade, a gente percebe muito nos documentos do MEC, está centrada na formação e na preocupação com a formação desse professor especializado do atendimento. Então, esse professor também, na nota técnica, ele precisa orientar o professor do ensino regular, ele precisa ter conhecimento específico. Quando se refere ao professor de Braille, então, vai trazer a necessidade de ter cursos na área de Braille, de ter uma formação específica, né, nas outras áreas de Soroban e escrita também, né, cursiva para o aluno cego. Então, todo um conhecimento que ele precisa ter para estar atuando em nível superior, em nível médio. Então, o professor também, instrutor ouvinte de Libras, que precisa ter conhecimento na área de Libras, claro, e ter formação em letras Libras, ou ter feito Prolibras. Então, tem toda uma exigência em relação ao professor de atendimento educacional especializado, mas não tem uma preocupação com essa formação do professor da classe regular. A metodologia utilizada foi o estudo de caso, e eu utilizei entrevistas semi-estruturadas e uma análise também documental. Como a minha pesquisa ocorreu aí de 2003 até 2010, né, porque é o período em que ocorre a inclusão em 2003, então eu vou analisar até 2010, eu acabo fazendo aí uma abordagem também da criação da primeira escola especial do município, que, para minha surpresa,
né, é ela que inicia, né, e os professores, como eu falei anteriormente, que são os atores sociais desse processo de inclusão. Ou seja, por que ocorre a inclusão? Porque os professores pensam que, para esses alunos cegos e surdos, é importante que esteja na escola regular. Então, o movimento dos professores surgiu a partir da observação de que os alunos estavam sem acesso à seriação. Essa Escola Especial Novo Mundo, que foi criada pela sociedade civil, ela acaba realizando oficinas de Libras, de Braille, oficinas de artes, e oficinas diversificadas, mas não tem uma seriação. Então, começa a se preocupar. Os alunos já estão com idade avançada, 13 anos, 14 anos, outros com 20 anos, e não tiveram acesso à escola? Como? Então, os professores começam a fazer todo um movimento de sensibilização nas escolas para, com a lei em mãos, né, fazendo mesmo aquele trabalho de socialização desse conhecimento, já que a secretaria não se manifestava, e começou a acompanhar a inclusão desses alunos, né? Então, está aí um pouco, né, o número de alunos que foram incluídos no município, de 2003 até 2010, como foi crescendo esse número. E isso se deu de forma organizada, ou seja, os alunos não foram incluídos em todas as escolas, ou espalhados, né? Eles ficaram em 2 escolas, 3 escolas, próximas de casa, e, assim, os professores, juntamente com a secretaria, foi buscando ver a possibilidade de conseguir transporte, mas a ação foi dos professores. Aqui está o trabalho deles, né, no centro, porque os alunos iam para a escola inclusiva e, no turno oposto, continuava frequentando o centro para ter o atendimento especializado. Tem alguns professores que fizeram parte desse movimento, inicialmente. Aqui, a inclusão dos alunos surdos já ocorreu em 2004. Então, esses 6 alunos surdos iniciaram o processo educacional em uma escola à noite, porque eles já estavam com idade avançada, começaram a aceleração. Depois, o professor, o intérprete, quer dizer, né, ele é contratado, aí vem a questão do jogo político, né? Esse contrato, ele não recebe o salário acaba pedindo demissão, e os alunos retornam para o centro, para a escola, e ficam 2 anos sem estudar. Né? O gestor ele não se preocupa, não faz nada, né? Por mais que a comunidade se mobilize, que exista até promotoria pública, né? Porque, no meu estudo, eu também faço leitura de atas de reuniões com os pais, atas de reuniões com os professores mesmo, com a Secretaria de Educação. E isso vai acontecendo até que muda a gestão, em 2007, e os alunos começam a ser incluídos novamente, e o ciclo recomeça, pensando-se aí em um novo movimento, né? Com uma nova perspectiva. Então, está aqui o trabalho dos professores, né, no contraturno. Esses professores, eu considero até heróis, porque eles são intérpretes, olha a carga de trabalho, intérpretes e, ao mesmo tempo, são professores de atendimento educacional especializado. Um desgaste imenso. Então, trabalham um turno e depois dão atendimento especializado em outro turno, com uma condição aí desgastante de trabalho. E aqui está um pouco, né, o centro que se preocupa, né, que a escola depois se transforma em centro de apoio com a inclusão, e eles se preocupam em sinalizar em Libras e em Braille. E aqui eu fiz uma análise dos documentos, e os documentos só confirmaram o que foi dito pelos professores. Eu não posso ler as entrevistas, porque o tempo não dá. Então, vou só mostrar para vocês, de forma muito rápida, que eu analisei os documentos da secretaria e percebi que, de 2007 até 2010, não tem nenhuma formação para o professor de atendimento à educação especializado. Nenhuma formação. Todas as formações são voltadas para a alfabetização de adultos, para educação infantil, mas não tem nenhuma formação. Nenhuma política. Em 2010, é construído o Plano Municipal de Educação, e aí é colocado lá como objetivo preparar as escolas para a educação inclusiva.
e, consequentemente, promover cursos de formação. Mas percebam, a inclusão surge em 2003, e em 2010 que vai se pensar em colocar isso em um plano. Está aqui um plano, a elaboração inicia aqui. No regimento unificado também não se refere à formação do professor, só se refere à função e atribuição do professor de atendimento educacional especializado também, seguindo, né, a política nacional. E aqui é um pouco da pesquisa, que eu não vou poder ler o que disse a gerente de educação especial, mas ela confirma que realmente só em 2010 que é iniciado esse processo de formação em que existem algumas parcerias da Secretaria de Educação com o IAT, o Instituto Anísio Teixeira, que é da Secretaria do Estado, com o MEC, né, para oferecer esses cursos. Aqui nós temos, na pesquisa, quer dizer, né, eu fiz entrevistas com 12 professores, dentre eles 6 de atendimento educacional especializado, 3 que realizam atendimento com alunos surdos, 3 que realizavam atendimento com alunos cegos e 6 professores também da educação inclusiva. E aqui eu pude confirmar no currículo deles quais cursos eles fizeram e não tem nenhuma relação com a Secretaria de Educação. Então, são cursos lá oferecidos pela UNEB, pelo IAT, pelo próprio CEAP, né, a formação continuada, seminários, mas não tem APAE, mas não tem nenhum curso oferecido pela Secretaria, pela gestão. Aqui é o relato da gerente, que fala dos cursos em AD, ressalta aqui 2010, o início do oferecimento desses cursos. E, por fim, eu trago a análise aí de política, né? O que é que a gente pode, então, demarcar nessa pesquisa de contribuição para a gente pensar a política? Primeira coisa que a gente pode pensar e perceber é que a formulação, aí, como primeira etapa do ciclo de política, ocorreu de acordo ao modelo bottom-up, quer dizer, de baixo para cima. Quem iniciou essa formulação da política foram os professores, né, através desse movimento que surge na sociedade civil. O papel dos professores, aí, de forma muito significativa, como atores sociais, articuladores da política, do jogo político. E na formulação também da política pública, quer dizer, são os professores que, por meio da formação que adquirem, né, que é essa formação que se destaca, é uma formação voltada à reflexão na ação, sem dúvida, porque essa reflexão é que possibilita a ele a emancipação, né, a busca por essa perspectiva de inclusão. Ao mesmo tempo, a Secretaria de Educação, de 2002 a 2009, ela não constrói política pública de formação de professores. Em 2010, a política de formação passa a assumir esse modelo de cima para baixo, top-down, que é com a criação do Plano Municipal de Educação. Porém, entre aspas, essa política ela não se configura como uma política que passa pelo ciclo de elaboração, implementação e avaliação. A gente não percebe isso, porque é uma política incrementada. Então, a política incremental. Ou seja, a secretaria, ela primeiro utiliza como frente o próprio CEAP, que é o Centro de Apoio Pedagógico, antes Escola Especial, e depois ela utiliza como frente para a formação dos professores a Secretaria de Educação do Estado, através do Instituto Anísio Teixeira. Então, a secretaria ela não constrói política, ela incrementa. É como se e o modelo de formação dela é esse modelo de reciclagem, porque são cursos já organizados, prontos, né? Não são cursos elaborados nessa perspectiva aí reflexiva. Então, estão aqui as referências, né? A proposta foi de provocar realmente uma mudança, porque eu também estive envolvida nesse processo. Em 2004, eu começo a atuar como psicopedagoga nesse centro e também colaborar com o processo de inclusão, ao perceber que esses alunos já adultos estavam ali sem nenhuma seriação, né, sem ter acesso à escola, e apenas aprendendo Libras e Braille, como isso
né? Como é que vai ser o futuro desses alunos sem acesso a uma escolarização e sem dar continuidade, sem uma formação, né? E eu acabei também percebendo quanto que a nossa formação, enquanto profissional, é importante. Cada vez mais eu percebo a necessidade da pesquisação, dessa formação em pesquisa, porque a política que não existiu, ela acabou fazendo com que a formação gerasse a política. Né? Então, a nossa formação enquanto professores, que nos tornamos atores sociais, fez com que a política fosse construída. Porque foram os professores que fizeram com que essa motivação existisse, ou os professores que pressionaram também o governo, a cada novo governo. Isso eu percebi nesses documentos e acabei escrevendo até mesmo a história toda do centro, por conta dessa análise. Então, hoje eu apresentei apenas uma parte, né, desse trabalho. Mas um trabalho que me fez muito feliz e eu espero que contribua também com novas reflexões. Obrigada.